Boa tarde, pessoal do oitavo ano. Tá? Vamos aí para mais uma aula de História. Tá? Essa aula especificamente é para a gente corrigir as atividades que ficaram pendentes, tá? Sobre o capítulo das ideias iluministas na América, tá certo? Então, estejam com os livros em mãos, tá? E vamos aí para a página 12 e 13 do livro de didático, tá certo? Então, são algumas questões, tá, do livro didático. Né? Na página 12, qual era a principal diferença, né, entre a conjuração mineira e a conjuração baiana, que é a questão 1 está perguntando. As duas tinham um objetivo de tornar cada capitania independente, mas tinha uma diferença. Né? A conjuração baiana queria o fim da escravidão, tá certo? Queria abolir totalmente a escravidão. A conjuração mineira não queria. Então, a letra 1, a questão 1, no caso, é a letra B, certo? Na questão 2, você vai completar as cruzadinhas, tá? Então, eu vou falando aqui, depois vocês vão colocando na cruzadinha. Eu vou lendo, tá? Os filósofos iluministas acreditavam no uso da razão para a resolução de problemas da humanidade. Claro, os filósofos, né, discutiam isso, e o iluminismo ele vai influenciar as ideias, né, as revoltas, como a conjuração baiana, a conjuração mineira aqui no Brasil. B. A liberdade de pensamento e de ação era um dos valores defendidos pelos iluministas, né, liberdade econômica, liberdade política, de expressão religiosa. C. Os filósofos iluministas eram contrários aos governos, o que é que eles questionavam? Né? O absolutismo, né? Os governos absolutistas europeus. D. O contato de colonos com os ideais iluministas se deu por meio do estudo dos filhos das famílias da elite colonial nas metrópoles, né? Nos reinos como França e Portugal. As revoltas coloniais brasileiras no fim do século XVIII, diferenciavam-se de movimentos anteriores porque visavam ao rompimento definitivo com a coroa portuguesa, né? Então eram revoltas separatistas. Lembra das revoltas nativistas que a gente viu? Que elas só queriam, reclamavam, né? Para que houvesse uma melhora nas condições de vida, né? Uma melhor presença da coroa. E as separatistas, né, ela queria um rompimento total com a coroa portuguesa e até com o Brasil, certo? F. Um dos motivos de início da conjuração baiana foi uma crise na produção de gêneros alimentícios que atingiu a região. Faltava comida, as pessoas estavam passando fome. H. O membro da conjuração, aliás, G, tá? Perdão. Entre as reivindicações da conjuração mineira estava a proclamação de uma república, né? Assim também como a conjuração baiana. H. O membro da conjuração mineira mais severamente punido pelas autoridades portuguesas foi Tiradentes, né? Eles acabaram, aliás, acabou que só o Tiradentes foi condenado à morte. E, diferentemente da conjuração mineira, em que a maioria dos envolvidos pertencia à elite, a conjuração baiana foi realizada pelos mais humildes. Então tinha alfaiate, tinha, né, todo tipo de pessoas, escravos, comerciantes, certo? A conjuração mineira foi chamada também de inconfidência pelas autoridades portuguesas, certo? A 3. Retome a página inicial desse capítulo e responda a esta questão. Por que as ideias iluministas contradiziam a organização política e econômica do Brasil colônia? Por que elas questionavam no Brasil colônia, né? Contrapunham uma organização administrativa da colônia, estava embasada em um poder monárquico, absolutista, então as ideias iluministas criticavam muito isso, tinha muita desigualdade social, aí tinha muitos monopólios comerciais, a questão do pacto colonial, o Brasil só poderia comercializar com Portugal, só poderia comprar de Portugal, então tudo isso as ideias iluministas questionavam, tá certo? Então agora, pessoal, a gente vai lá para o livro de atividades, tá? Na página
lá na página 4. Certo? E aí você vai responder aí se é verdadeiro ou falso as afirmativas. Questão 1, no caso, né? Aba 1. Os conjurados buscavam os princípios de igualdade, de liberdade, presentes nos ideais iluministas? Sim, eles queriam isso, né? Embora a conjuração mineira não quisesse, não comentasse sobre escravidão, eles queriam sim essa questão da igualdade, né? De fraternidade, né? Esses ideais iluministas, certo? Igualdade e liberdade, então a primeira aba é verdadeira. Aba 2. A crítica ao absolutismo e aos privilégios de classe, com maior ou menor intensidade, marcou os movimentos de emancipação da América portuguesa. Então, eles criticavam privilégios, eles criticavam absolutismo. Tá? Então, esses marcaram esses movimentos, né? Foram marcantes nesses movimentos, essa crítica. Então, a aba 2 também é verdadeira. Aba 3. O isolamento colonial evitou a proliferação das ideias iluministas no Brasil nos séculos XVIII e XIX. Tem nada a ver, né? Essa afirmativa, isolamento colonial, eu falei social, né? Mas isolamento colonial não tem nada a ver com a proliferação de ideias iluministas no Brasil. Então, é falso, aba 3. Aba 4. Muitos jovens da elite brasileira, ao retornarem da Europa após estudos de níveis superiores, difundiam na América características do pensamento iluminista. Está corretíssima essa afirmativa. E a última afirmativa, né? O pensamento iluminista influenciou uma série de movimentos de contestação ao colonialismo na América, exceto a Conjuração Mineira. É fato, né? Influenciou diretamente, né, a Conjuração Mineira, as ideias iluministas. Então, a sequência é VV, F, VF. Certo? Lá na página 5, continuando, tá? Tem um texto aí sobre o que contribuiu, né, para a Conjuração Mineira, tá certo? Então, a letra A já traz essa questão. Explique o contexto político e econômico que contribuiu para a ocorrência da Conjuração Mineira. Tá? Então, a queda da produção do ouro, e aí vai ter uma queda na arrecadação de impostos, tá certo? Vai intensificar a cobrança de impostos, vai fiscalizar ainda mais, e aí vai ter um imposto que vai ser o estopim, né, não o estopim, porque não se concretizou, né, a conjuração, mas um dos motivos vai ser a cobrança da derrama, tá? E nisso tudo vai se somar as ideias, a propagação das ideias iluministas, né, nesse movimento, a independência dos Estados Unidos também. Tá? Letra B. As propostas dos conjurados mineiros não refletiam apenas preocupações imediatas. Pelo contrário, questionavam a estrutura colonial imposta por Portugal. Cite 2 objetivos do movimento. Aqui eu botei 3, tá? Emancipação política, estabelecimento da capital em São João del Rei, fim do monopólio sobre a exploração de diamantes e o cancelamento de dívidas. Certo? A 3, se vai analisar esta obra, né, do Pedro Américo, tá? Que é o Tiradentes Quartejados, acompanha aí no livro de vocês. E aí vai perguntar aqui na página 6. Vocês analisem, né, a imagem e aí respondam. Conforme a sua análise, analise as 3 opções corretas. Então, você vai marcar 3 questões corretas, tá certo? A obra de Tiradentes Quartejado, de autoria de Pedro Américo, foi feita um século após a execução do mais conhecido livro da Conjuração Mineira. Você vai retornar lá e vai ver o século, né? 1893, né? Um século depois, né? Foi 1789, então mais de um século, tá? B, então no caso A está certo, tá, pessoal? B, a representação ao lado de um crucifixo nitidamente reforça a ideia de Tiradentes como herói e mártir brasileiro? Claro que sim, né? B, verdadeira, né? Não se sabe ao certo, letra C, quais eram as feições de Tiradentes, pois todos os retratos feitos a seu respeito são póstumos, não se sabe, né? Inclusive, acredita que ele tinha a cabeça raspada, tinha barba raspada, porque
os presos daquela época se fazia isso porque poderia dar piolho, porque eles poderiam se enforcar, caso ele fosse maior que o meu, ia se enforcar ou enforcar um outro companheiro de cela. Tá? Então, A, B e C verdadeira, já encontramos aí as três alternativas corretas. Tá? Questão 4, você vai marcar a questão errada. Tá? Então, vamos lá para as alternativas. Né? A, que se arrasasse e salgasse também sua habitação, no simbolismo de que nada lhe crescesse, assim como a lembrança de seu antigo morador e seu delito. Tá? Então, está errada, né? Sobre essa aí, no caso, a sentença de Tiradentes, tá, pessoal? Esse texto. Então, está completamente... Aliás, está certa, né? Que no caso aqui, a gente tem que marcar a errada. Então, a letra A está certa, então não vamos marcar ela. B, que a cabeça, fruto da morte do líder, fosse vista por todos, para que ficasse na memória como um aviso de que nenhum deles atentasse contra a ordem colonial. Era uma forma, punir Tiradentes era uma forma de mostrar para as outras pessoas que não era para se revoltar contra a coroa portuguesa, contra a organização administrativa e política da qual Portugal fazia sobre a colônia, tá, do Brasil. C, que afetasse a memória de Minas, dos descendentes do líder na sua condição social, com a realização do confisco de bens para a coroa e para a Câmara Real, ou seja, era uma forma de fiscalizar, de mostrar também, então a C também está certa. Então, sobre a letra D, seria a falsa, né? Que a polícia passando aí, pessoal, colocando o povo para dentro de casa, tá? Então, no caso, seria a letra D, a opção aí da questão 4, tá? A questão 5, lá na letra 7, né? As afirmativas serão certas, vai ser 1, 3 e 4. No caso, a letra D, certo? Questão 6. A cidade de Salvador, capital da colônia até 1763, né, no final do século XVIII, vivia um clima de tensão e descontentamento. Explique de que maneira esse contexto estimulou o surgimento da Conjuração Baiana em 1798. Se soma aí também, pessoal, a decadência do ciclo do açúcar, né? O açúcar aí já tinha diminuído muito sua produção, sua exportação. Aí a todo custo, os donos de engenho, né, do Nordeste queriam produzir mais, certo? Então, é uma grave crise econômica, marcada principalmente pelo aumento do custo de vida e pela escassez de alimentos. Essa situação está associada, né, à divulgação de ideais iluministas para a ocorrência da Conjuração Baiana. Então, crise econômica, aumento do custo de vida, escassez de alimentos, se somando à divulgação das ideias iluministas, também as ideias da Revolução Francesa. Então, tudo isso aí fez com que a Conjuração Baiana acontecesse. Lá na página 8, né, vamos aí para as últimas questões, né? Questão 7, sobre o processo revolucionário da Conjuração Baiana, você vai marcar, né, verdadeiro ou falso. Tá? Aba 1. A Conjuração Baiana de 1798 buscava, assim como os revolucionários franceses de 1789, uma sociedade baseada na manutenção de privilégios de classe. É falso, né? Porque eles já criticavam isso. As ideias iluministas já vêm para criticar o absolutismo. Então, a afirmativa é errada, né? Falsa. Aba 2. Né? A Conjuração Baiana pode ser considerada como um movimento popular, pelo fato de atingir as bases estamentais da sociedade colonial, ou seja, atingir todas as classes, escravos, comerciantes, alfaiates, advogados. Então, é uma revolta, né? Uma conjuração, um movimento popular. Então, aba 2, verdadeira. O texto afirma que os conjurados eram vistos pela coroa portuguesa como homens cidadãos, portanto, pertencentes à comunidade política. Não, né? A administração colonial não vai achar, ou a coroa portuguesa, que escravos, por exemplo, eram homens cidadãos. Falso. Está falso essa aba 3. Aba 4. A difusão das ideias iluministas, bem como
dos acontecimentos relacionados à Revolução Francesa. Inicialmente foi feita em Salvador por meio de grupos de intelectuais, ou seja, a difusão, claro, a difusão de ideias iluministas, bem como os acontecimentos relacionados à Revolução Francesa. Inicialmente foi feita em Salvador por meio de grupos intelectuais. Claro que depois essas ideias elas vão chegar a classes com menos intelectualidade, com os escravos, né, escravos libertos, os alfaiates, né, sapateiros, certo? Então ela vai se expandir depois. A última aba aí, né? No caso, a aba 4 vai ser verdadeiro, a aba 5, a revolta dos alfaiates, nome popular pelo qual ficou conhecida, a conjuração baiana, não obteve êxito. A metrópole portuguesa, ao descobrir a conjura, atuou com extremo rigor na repressão do movimento, e é verdade, né? Ela foi um pouco além da conjuração mineira, né? Com a divulgação, com a colagem de panfletos, mas ao mesmo tempo ela foi rigidamente contida, né? Foi contida rapidamente. E a última questão, né? Analise esse texto, questão 8, sobre a situação da cidade de Salvador no final do século XVIII, tá? Sobre a escassez de gêneros alimentícios. Tá? Então, letra A. Quais fatos históricos ajudam a explicar a situação econômica de Salvador nas vésperas da conjuração baiana? Alguns fatos históricos. A gente pode pensar aí, pessoal, também, como eu já falei agora há pouco, na decadência, né, da produção de açúcar. Com isso, podemos pensar também em colocar aí a descoberta do ouro, né, na região de Minas Gerais, e, consequentemente, vamos ter aí a transferência da capital para o Rio de Janeiro, em 1763, aí vai retirar grandes investimentos. Se os investimentos eram no Nordeste, com a transferência da capital, agora esses investimentos vão para o Rio de Janeiro, certo? E com isso o Nordeste nessa época vai plantar muita cana-de-açúcar e não vai ter grande sucesso, vai faltar alimentos de primeira necessidade, não vai ter alimentos, vai gerar muita fome, tá? E a letra B, cite os objetivos dos conjurados baianos: estabelecimento de um governo republicano, abolição da escravatura, fim da discriminação racial. Então essas foram as nossas atividades para fechar nosso capítulo. Vou deixar aqui uma atividade no chat também, né? Vou dizer para vocês o que vocês têm que fazer. Se tiver alguma dúvida, alguma resposta, não entenderam bem, vocês perguntem aqui também, tá certo? Então fiquem bem, tenham uma boa tarde e até logo.